Bom, nesse bloco a ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre o significado da declaração nesses últimos 60 anos. Mais que tudo, as dificuldades que têm sido encontradas no plano nacional, no plano internacional, para fazer valer os princípios da Declaração Universal. Então, a gente estava falando da influência do Jacques Maritain, do humanismo, inclusive o humanismo cristão na elaboração da Declaração de Direitos Humanos, mas o que é preciso também ser dito é que junto desses humanismos que têm crescido, têm aparecido movimentos anti-humanistas, têm aparecido tendências filosóficas e políticas que, mesmo depois da última guerra, pretendem criar separação e privilégios em detrimento da igualdade e da convivência plural e de uma democracia ampla. Na prática, eu, por exemplo, colaborei com o Centro Dom Helder Câmara, que promove direitos humanos para alguns setores da cidade do Recife, e pude perceber que, mesmo cristãos, com quem nas comunidades a gente topava, eram amplamente a favor da pena de morte. Agora, nesses dias, eu ficava sempre imaginando de um repórter chegar para Jesus na cruz e perguntar o que é que ele achava da pena de morte. Ele que foi condenado injustamente a isso. E tem gente que segue a esse homem e não consegue ver a contradição na defesa dessa forma de tratar a questão da violência. Hoje, a palavra direitos humanos, nos meios populares, por exemplo, é mal vista, né? É uma palavra colocada sob suspeição, como sendo defesa de criminoso, como sendo gente que não quer uma cidadania de cidadãos assim considerado, mas quer promover a bagunça e o desrespeito. Esse deslocamento semântico, né, esse deslocamento do campo discursivo de um momento de 60 anos atrás e essa atualização que se faz hoje, que não deixa de ser uma releitura distorcida, né? Como se fosse assim, atribuindo que o documento, o texto original, ele teria outro sentido da maneira como você está colocando, que o povo, o senso comum, quando toca nessa questão, toca fazendo uma atualização que lhe é estrategicamente adequada. É isso que a gente faz com a linguagem, a gente desloca os sentidos, né? Então, para isso nos chama atenção para o fato de que, por exemplo, tanto a sociedade quanto os governos teriam que ter uma atenção maior em termos de fazer valer o sentido da declaração, ou seja, na educação a declaração deveria ter mais... Inclusive na sua inteireza, né? na sua completude, e não pensando questões assim, ou colocando de maneiras fragmentadas, né? Esses pedaços que no são Brasil, levados... só agora que nós temos um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Tá se tentando colocar em prática. Eu acho que uma grande questão é saber o que é o humano hoje. Para a ordem jurídica pátria, por exemplo, a ordem jurídica civil. O que é o humano? Porque tanto essa discussão que existe em relação ao abortamento de fetos anencefálicos, né, as pesquisas com célula-tronco, hoje existe uma grande questão de que o que é humano, onde começa o humano, onde termina o humano e quando é que esse humano será tutelado pela ordem jurídica. E que é a pessoa, né? O humano é a pessoa é o humano, né? A pessoa, ela só existe depois que... É uma construção histórica. Que é uma construção histórica e fenomenológica, porque a própria leitura dessa declaração, ela é uma leitura fenomenológica, no sentido de que vai depender do momento em que ela vai estar sendo lida e que ela está sendo observada e interpretada por quem a lê. E eu acho que uma grande questão atualmente é no sentido de que o que é a pessoa, quem é a pessoa, quem é o humano, esses limites do humano precisam ser colocados. Porque todas essas discussões que ocorrem hoje, né, na própria Corte Constitucional, passa por isso, né, sobre quem é o ser humano, quem é essa pessoa. Talvez a gente esteja numa situação realmente de impasse, semântico, como for. Wittgenstein dizia que o sentido de uma palavra é de quem consegue bater por último na mesa. E o que é que significa direitos humanos? O que é o humano? O que são direitos? E nós precisamos, ao meu ver, de criar aparelhos de conversa, de disseminar ambientes formativos, educativos, onde a gente possa se compreender como gente e restabelecer a possibilidade de nós sermos sujeitos
de direitos. Não é? Aqui... Tem, portanto, um trabalho de formação, De formação, para o humano. de formação. Eu queria até, tomando aqui fazendo um link com o que o Gil tinha falado, né, sobre a pena de morte, sobre o que seria perguntado a Cristo, né? Vamos nos lembrar que Cristo foi condenado à morte porque houve o non licet, né? Porque ele não foi julgado no sentido pelo Estado, houve o non licet, o não julgamento. A condenação à morte não foi a condenação do Estado, né? O próprio Estado, pela figura de Pilatos, né, se negou a julgar. Então a pena de morte veio por uma vontade não do Estado, mas da população. Quer dizer, da ausência do Estado. Muito bem, nós voltamos então daqui a pouco com o último bloco para debater um pouco sobre desafios.